Aos queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos juntos nessa feliz oportunidade para nos voltarmos para os temas superlativos da doutrina espírita. Hoje nós temos como incumbência refletirmos sobre uma dos capítulos que digamos, que vinculamos assim com uma carta magna do cristianismo, Sermão das Bem-aventuranças. E é para nos voltarmos então para o capítulo 5, seus itens 6 e 10, causas anteriores das aflições. Essas causas anteriores das aflições estão lá no seu capítulo 5, vinculados aos bem-aventurados os aflitos, né? Estudos que frequentemente nós nos debruçamos no Evangelho segundo o Espiritismo e, evidentemente, no Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de consulta, né? Daí advém todas as obras de Allan Kardec, culminando, não é? Com o Espiritismo saindo do empirismo para a doutrina espírita, que é a sua parte material. E nós fomos fazendo uma leitura nesses itens 6 e 10, com um pouco de carinho, de afeição. E à medida que nós fomos lendo esses itens, nós nos voltamos para o Livro dos Espíritos. Já havíamos lido em outros tantos trabalhos e outras tantas reflexões com relação à parte segunda do Livro dos Espíritos. Essa parte segunda é a vida espírita ou a vida dos espíritos. E lá no seu capítulo 6 há o título da vida espírita. E nós nos lembrávamos de um item que Allan Kardec descrevia, a teoria da sensação dos espíritos no mundo, quando chegam ao mundo espiritual. Então nós lemos alguns trechos dessa teoria, desse ensaio teórico, não é? Da sensação dos espíritos. Grafamos aqui alguns itens para que a gente tenha uma ideia do conjunto, do todo da doutrina espírita. E com muita sapiência, com muita racionalidade, Kardec, assessorado pelas vozes da terceira revelação, nos traz aqui alguns conceitos, algumas reflexões que ele racionalmente analisara. Então diz ele: quantos males, quantas enfermidades não deve o homem a si próprio, às suas ambições, às suas desnecessidades, aos seus caminhos diversos, diferente dos caminhos que nos levam às pegadas luminosas de Jesus, né? Ou seja, aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. E acentua Kardec que aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse simples nos seus gostos, né? E nos seus desejos, há muitas tribulações, ou seja, aflições. Aflições é um termo que existe em várias significações, né? Sofrimento, angústia, ansiedade, tormento, tribulações. Então, Kardec vincula esse termo. Há muitas atribulações, ou seja, aflições às quais ele se forraria, né? Não teria necessidade de passar por elas. E o mesmo se dá com o espírito. Ele está falando do homem, e o mesmo se dá com o espírito. Então, esses sofrimentos, ou seja, essas aflições, porque passa, são sempre a consequência da maneira pela qual nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, nós, na verdade, somos um produto da nossa criação. O que nós plantamos, nós vamos colher. E se a nossa plantação é uma plantação infeliz, deficitária, evidentemente nós vamos colher esses frutos negativos da nossa conduta, da nossa maneira de ser, de viver, de pensar, de agir, de amar. Então, o seu sofrer resulta dos laços que ainda prendem cada um de nós à matéria, né? Ora, se está em suas mãos, diz Kardec, libertar-se de tal influência,
desde a existência atual, com muito mais razão no plano espiritual, despertando para a sua realidade, ele vê os caminhos negativos que tomou e passa a ser, assim, aquilo que Kardec designa espírito penitente, de boa vontade, para refazer os males que fez, quando assim toma esses caminhos, né? Então ele conclui aqui, deduz-se que aos que sofrem, isso só acontece porque o quiseram. Quer dizer, por livre e espontânea vontade, o seu livre-arbítrio que determinou que, em vez de seguir a fieira do bem, ele seguiu a fieira da ignorância. Está lá na questão 120, também, do Livro dos Espíritos. Então, voltando agora para o tema capital, que é o das nossas reflexões, nós vamos encontrar no item 6, que começa o item 6, as razões pelas quais nós temos as nossas dificuldades, mas causas anteriores das nossas aflições, não as atuais. As atuais estão presentes e as anteriores também. E Kardec racionalmente dividiu a um tema anterior, que são as causas atuais. E essas são as causas anteriores à nossa existência. Então ele diz que se há males nessa vida, ou seja, aflições, ou pretéritas, ou seja, antigas, a causa primária, ou seja, a causa atual, a causa pretérita, a causa inicial é em função da conduta, do procedimento de cada um de nós. Outros males também surgem, diz Kardec, aos quais, pelo menos na aparência, cada um de nós, de repente, sofre uma série de situações próprias, reveses da fortuna, uma série de outras situações que não vamos declinar aqui, que pelo menos na atualidade nada fizemos para concorrer para que ele faça, mas eles acontecem. São as chamadas expiações individuais e as coletivas. Está inclusive desdobrado isso lá em Obras Póstumas. O título é Expiações Coletivas, que ele formula indagações aos espíritos superiores, e Clélia do Plantier responde a Kardec exatamente nos termos em que nós estamos fazendo as nossas reflexões. Então há outros males também aos quais, pelo menos na aparência, na sua análise presente atual, na existência atual, ele, o homem, nada tem a ver. A essas atribuições parece atingi-lo como uma fatalidade. E realmente, e quais são essas situações? De uma forma genérica, Kardec aponta aqui a perda dos entes queridos, a dos que são amparo de família, acidente que nenhuma previsão ele poderia impedir. Quantas e quantas situações nós vemos através da mídia, através da televisão, situações a gente se põe a questionar em função da doutrina qual é a causa, primária para que tais fatos ocorreram. Tantas a gente vê aí, E são um acidente que nenhuma previsão poderia impedir. Reveses da fortuna, flagelos naturais. Quantos flagelos naturais nós já tivemos aqui no mundo? Enfermidade de nascença, deformidades, idiotia, cretinismo. Que fizemos nós, aqueles atingidos, nessa existência atual, para merecer tão tristes acontecimentos? Onde estaria a bondade de Deus, na sua infinita misericórdia? Seria a negação dos atributos divinos? Vamos buscar uma causa racional, uma causa primeira, que tem muito a ver com as nossas atitudes, o nosso comportamento. Kardec fala num axioma. E o que é um axioma? É uma proposição imanente em função dos fatos apresentados, em que se faz uma dedução, uma máxima, uma sentença lógica com as situações que surgem. Então há um axioma, segundo a qual todo efeito tem uma causa. De fato, todo efeito tem uma causa. Se eu ligo um interruptor e surge a luz, é porque eu tenho um gerador de energia. Esse gerador de energia está lá numa ponta, e eu estou aqui ligando meu interruptor, eu estou vendo a luz, eu estou utilizando aqui um aparelho de comunicação
Todos são efeitos que têm uma causa, essa causa definida está na engenharia, está na ciência, está na filosofia, está também na nossa forma de viver. Então, esse axioma, todo efeito tem uma causa. Ou seja, tais infortúnios são efeitos que hão de ter uma causa, e essa causa, diz Kardec, é o fator determinante para os nossos males. Assim, se Deus é soberanamente bom e justo, evidentemente que justa há de ser essa causa. Daí o axioma. Não há uma racionalidade tão essencial, tão límpida, tão flutuante, né? Tão lógica como essa. Nós, no passado, não admitimos esses pensamentos, mas hoje, passados tantos e tantos e tantos séculos, é como diziam os livros, os espíritos instrutores, hoje, se nós retroagirmos a 100 anos, o que nós éramos comparados com hoje. E assim sucessivamente, nós vamos vivenciando, experienciando e trazendo para dentro de nós novos recursos que estão dentro de nós, adormecidos, e que precisam despertar. Então, continuando aqui, se Deus é justo, soberano, justa há de ser essa causa. Ao efeito, sucedendo sempre a causa. E se ela não encontra suporte na vida atual, daí está a explicação. Ela certamente há de ter causa em vida anterior, em experiências anteriores, ou seja, precedentes à atual. E aqui uma conclusão muito lógica. Se fomos punidos, é que fizemos o mal. Ou seja, nós nos deixamos influenciar pelos caminhos da ignorância. Esse mal tão propalado, tão comentado, ele tem uma explicação. Nós mesmos, quando começamos a estudar a doutrina e ver a consequência dos nossos atos, nós sempre ouvimos falar do mal, o mal, o mal. E há uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos com relação a isso. Mas escuta, Deus criou espíritos maus, e está lá na 120. Não, Deus não criou espíritos maus. Ele nos criou, como frequentemente nós aduzimos e nos expressamos, simples e ignorantes, mas com uma missão. Essa missão é nos adiantarmos moralmente. E esse adiantamento moral é em função da verdade, que aos poucos nós vamos tomando conhecimento, nos alimentando da verdade, né? As verdades nos transformam conforme a instrução de Jesus a João. E essas verdades vão fazendo com que nós nos aproximemos da perfeição. E cada vez mais que nós nos aproximamos da perfeição, mais e mais nós chegamos mais próximos a Deus. Por isso que Deus nos criou. E há uma pergunta subsequente de Kardec com relação a esse mal, e os espíritos dizem que o espírito é que, por seu livre-arbítrio, ele trilha os caminhos da ignorância, e essa ignorância o leva aos males atuais, aqueles da existência presente e da existência precedente, né? Então, essas considerações estão no item 6. O item 7 nos traz aqui também que esses sofrimentos, devidos a causas anteriores, são a consequência da falta cometida, ou seja, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. Esse é o poder imanente do Pai. Os males que nós cometemos, nós fazemos, nem sempre nós satisfazemos, saudamos esses males, essa negatividade na existência atual. Quando estamos em condições, a misericórdia divina deixa aos seus filhos sempre uma porta aberta. E essa porta aberta é a porta dos nossos caminhos de renovação, de depuração espiritual. Essa é a justiça distributiva. Ou seja, o homem sofre o que fez sofrer ao próximo. Assim se explicam pela pluralidade das existências a destinação da Terra, porque nós somos classificados como um mundo de provas e expiações. Nós vemos os fatos atuais, a pandemia, todos os fatos da humanidade,
desde a Idade Medieval, né? Lá no século XIII, e tantos séculos até chegar ao final do século XVIII, iniciando o século XIX, propício à vinda de Allan Kardec, e aí trouxe a doutrina codificada, trouxe o Espiritismo, que é a revivescência do cristianismo puro, e da doutrina codificada por Allan Kardec, ele sai do empirismo, do cristianismo para a doutrina, para que nós a apliquemos em nós mesmos, daí a nossa reforma íntima, a luta por nos reformarmos interiormente dos nossos males, das nossas tendências. Isso faz parte de todo esse arcabouço que se forma no mundo de transformação, não só dos seus elementos, mas também a transformação de nós mesmos. Estamos vivendo, aprendendo, nos depurando, fazendo, cumprindo essa justiça distributiva. Então, diz mais aqui o item 7, que se explica por essa pluralidade da existência. E tais essas circunstâncias anômalas, ou seja, anormais, né, irregulares, nossas, só existe na aparência. E, de fato, por que só existe na aparência? Porque, uma vez considerada apenas na existência atual. Porque aquele que se elevar pelo pensamento, olha só a racionalidade, aquele que se elevar pelo pensamento de forma a aprender toda uma série de existências, aprender que cada um é atribuído uma parte que lhe toca na obra da criação, sem prejuízo que lhe compete, no mundo espiritual, aí vem a justiça distributiva. Nós temos dentro de nós uma convicção que é muito individual, muito próxima dentro de nós. Existe aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo que fala sobre as instruções dos Espíritos, do cardeal Morlot, sobre a melancolia. E a melancolia realmente, a orientação do Espírito é sublime quando nos diz que todos temos as nossas tarefas, as nossas atribuições, os nossos males, redimir toda a nossa conduta equivocada. Mas nós esquecemos que nós trazemos uma missão. A missão de família, a missão do cidadão, a missão em si mesmo. E que, acima de tudo, nós somos filhos de Deus e esquecemos o fundamental. E qual é esse fundamental? Nós somos co-auxiliares do Pai na obra da criação. Precisamos crescer, fazer lapidar dentro de cada um de nós o que está na nossa genética espiritual. Essa herança divina que está onde? Na nossa consciência, onde estão as leis de Deus, e pela consciência Deus nos fala de forma amorosa, de formas de sabedoria. Então, isso tudo é uma vinculação, nos dando, assim, aquele arcabouço interior para que a gente possa consolidar dentro de nós a nossa missão vitoriosa, que essa é, sim, é uma fatalidade, a nossa vinculação ao Pai. Então, fechando o item 7, o homem deverá ter em mente que sua permanência no mundo, num mundo como a Terra, como exemplo, ao qual está vinculado pelas imperfeições em que ele se sintoniza. Assim, a tal mundo não retornará quando trabalhar para se melhorar. Ou seja, conhecer a verdade o libertará. Se aproximar do Pai para a perfeição. Está lá na questão 115, também do livro dos Espíritos. Continuando nos itens, né, que nos cabem nesses momentos, nessas reflexões, o item 8 fala das tribulações específicas, né, que podem ser impostos a determinada natureza de espíritos, aqueles espíritos endurecidos. Quem são os espíritos endurecidos? São aqueles que, apesar de todas as ajudas, de todas as consequências benéficas, o espírito ainda se mantém renitente. Ele é tido como endurecido. Então, para levá-los à recuperação,
o caminho não deixa de ser a reencarnação compulsória. Então, essa reencarnação é imposta ao espírito para benefício dele mesmo. Isso até lembra, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo da nossa reforma interior, na fixação mental, que é o capítulo 25, Hilário com Aulos indaga, mas a reencarnação compulsória não é um mal, não é um impulso de violência com relação ao espírito. E Aulos responde simplesmente, como? É preciso que seja visto como um ato de amizade, porque essa reencarnação compulsória é o meio pelo qual o espírito vai se recompor através das dificuldades, dos sofrimentos, que ele nunca estará desamparado, mas ele vai se depurar de todas essas irregularidades que ele traz dentro dele. E o Pai, como sabemos, sempre deixa uma porta aberta para a recuperação de seus filhos. Isso está na doutrina por inteiro. Voltando agora, na continuação para os nossos itens, o item 9, nós verificamos que há aspectos diferenciados para a consideração e análise do tema. Nem todo sofrimento suportado denota uma determinada falta. Por quê? Nós vamos ver aqui. Dentro da relatividade de tudo que existe, nada é absoluto. Absoluto é o Pai, tudo é relativo. Vezes inúmeras são simples provas que são perseguidas, pelo Espírito para concluir determinada depuração, ele se depurar e ativar o seu progresso. E nós somos seres conscienciais. E quando essas situações ocorrem, cada um de nós suporta sem murmúrio, ou seja, de boa vontade, passa pelas dificuldades. Isso aí necessariamente não é uma prova, é algo que o espírito está procurando dentro dele se saciar de justiça. E nós temos um exemplo muito significativo que aqui ao término nós vamos comentar. A expiação efetivamente considerada não deixa de ser uma prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são sempre sinais de inferioridade. Exemplo, pode o espírito haver chegado a um ponto de elevação e querer adiantar-se mais. Pede então uma tarefa a executar. Continuando dentro dessa análise, dizem os espíritos que são os espíritos de instinto bons, alma elevada, e que sofrem as maiores dores, pedindo a Deus que os possam suportar sem queixas, ou seja, sem murmúrios. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, de vontade própria, nunca imposta. Aí é que está a essência desse momento. A gente passa por uma série de problemas e dificuldades, mas quando fica na nossa consciência aquele dever moral, o dever moral, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é todo ele o ensaio moral, não o ensaio, a prática, é o viver e o praticar a moral. O ensino moral de Jesus com a vida futura é digamos assim, é esse zênite da nossa doutrina. A moral nos tempos atuais, já dissemos isso em trabalhos anteriores, é o nosso torre de vigia. É o mais importante fenômeno mediúnico nesse início do terceiro milênio. Por quê? Porque ele é a concretização, ele é a constatação, ele é a experienciação do Evangelho de Jesus, da boa nova em nós. É todo esse arcabouço moral que faz com que cada um de nós vá deixando as agruras terrenas, sejam aflições atuais, precedentes, vamos crescendo,
vamos nos aproximando da perfeição e da perfeição junto ao Pai através de quem? De Jesus, que é a porta. É por isso que ele veio, outorgado por Deus, nos trazer as benesses do reino dos céus e com ele o Evangelho. E ele dizia aos seus discípulos, está lá na Boa Nova, que a preocupação maior dele era implantar o Evangelho no coração de cada um de nós, antes que frutificasse para o espírito dos povos. Então a doutrina do Mestre é toda moralizante. O Evangelho segundo o Espiritismo é toda a existência moral nossa, quaisquer que sejam as nossas situações. E nós temos, dentro desse sinal de progresso, dessa busca voluntária, né, consciencial nossa, um exemplo está lá nas obras de Humberto de Campos, o exemplo de Judas Iscariotes. Humberto de Campos entrevistando Judas, lá lemos isso há tantos e tantos anos, e nós até nem lembramos mais qual é a obra. Sabemos que não sei se é contos e pontos de outras terras, de outras vivências, mas a substância, a essência é exatamente essa. Que determinados dias, como o dia das paixões, são os espíritos vêm aqui à terra, aos lugares onde eles trabalharam, eles viveram com Jesus e fazem as suas reminiscências. Numa dessas ocasiões, Humberto de Campos se encontra com Judas Iscariote e indaga dele a vida dele, as consequências da vida dele, os penares dele. Ele pura e simplesmente diz que todas essas manifestações do mundo, em determinado dia, não me atingem mais, porque além de eu sofrer, e sofrer muito, e pagar por tudo que eu fiz na traição ao Mestre, eu me saciei de justiça. Eu já não tenho mais o que purgar. Eu fui além dos meus limites. Eu me deixei justiçar. Então é isso aqui. Esse sinal de progresso, essa busca voluntária, de vontade própria, nunca imposta, e constitui forte resolução de elevação espiritual. E o espírito evolui. Quanto mais ele se depura, mais ele se evolui, mais ele se ilumina. E agora chegamos ao item final, item 10, das nossas causas anteriores das aflições. Nós só podemos aspirar a completa felicidade na qualidade de espíritos puros. Um exemplo de espírito puro, dos mais puros, a Terra já teve espíritos puros, dos mais puros que aqui já esteve é Jesus. Jesus é esse exemplo máximo de pureza, né? Qualquer mácula interdita a nós a entrada em mundos ditosos. Mediante as diversas existências corpóreas, nós, os espíritos, vamos expungindo pouco a pouco, gradativamente, nas nossas imperfeições. O progresso é infinito, o saber é interno. As provações às que nós podemos nos adiantar, quando bem suportadas, trazem bom ânimo para o prosseguimento da nossa luta. Como expiações, elas apagam as faltas e as purificam. As expiações se assemelham ao remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. É uma consequência lógica. O remédio, em se tratando de remédio, cura. A injeção cura. Todos nós ficamos aliviados, mas a verdadeira cura está em nós. Por isso que Jesus, com os exemplos de cura lá na Gênesis, sempre dizia: vai em paz, a tua fé te salvou, não voltes a pecar, ou seja, a lesar o seu perispírito, porque irás adoecer de novo. E essa é a nossa marcha evolutiva. Progredir incessantemente. Aquele que sofre muito deve reconhecer que muito tinha expiado e deve se regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Que coisa linda, linda e profunda. Depende dele
pela resignação. Tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, porque em sentido contrário ele terá sempre que recomeçar. Então, queridos, queridas, dentro dos 30 minutos que nós temos, está aí o nosso tema, estão aí as nossas reflexões, cada um de nós tem os seus questionamentos interiores que advêm do nosso ser consciencial, temos as nossas lutas, os nossos desafios, cada um de nós está voltado nesse mundo de provas e expiações que tantos condenam, mas é um mundo abençoado. É a porta aberta que o Pai nos deixa para a nossa renovação espiritual. E todos, com esse pensamento, com esse sentimento, com esse ser consciencial que nós somos, essa é a nossa marcha progressiva, é a nossa marcha evolutiva. Caminhar no sentido do bem. Os caminhos da ignorância estão sempre presentes, mas a ignorância cede em função das nossas não só perspectivas, mas o nosso assente, a nossa consciência voltada para esse íter, para esse caminho luminoso que é seguir, né, as sandálias luminíferas, como diz Joana de Ângeles de Jesus. Graças a Deus por esses momentos, por essas reflexões, que a misericórdia divina seja presente em nossos corações, nesses momentos, nos momentos do nosso dia a dia, dos nossos desafios, nas nossas aflições, porque acima de todas as nossas injunções negativas, está presente em nós, dentro da nossa consciência, a nossa genética de Deus. Somos filhos dele, herdeiros da criação. Louvado seja Deus, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Até uma próxima, queridos e queridas. Louvado seja Deus.